quero só aqui, como uma introdução, te encorajar a entender que a vida de um homem de Deus precisa andar em equilíbrio em todas as áreas. Um homem de Deus, ele tem que ter a sua vida espiritual equilibrada, mas a sua vida financeira também tem que ser equilibrada. A sua vida familiar também precisa ser equilibrada, porque senão isso vai desmoronar a qualquer momento, né? Então, todas as engrenagens devem estar girando com perfeição. Então, essa história, ela fala de um homem, entre tantas coisas que ela menciona, que essa história toca, ela fala desse homem com esse desequilíbrio financeiro, né? Um homem de Deus, um homem que temia a Deus, mas que deixou uma dívida tão grave, tão séria, que estava perdendo os filhos, né? Os filhos estavam sendo levados como escravo. Então eu quero te fazer entender, cuidado com aquela mania cristã, que sempre diz assim, não, o Senhor proverá, não, Deus vai prover, eu vou fazer essa compra, mas Deus proverá. Cuidado, porque a providência de Deus, ela vem como fruto de obediência, né? Então, administre muito bem isso, para que a tua história não seja como a desse profeta, esse aprendiz de profeta, alguém que temia a Deus, mas que não tinha aprendido a lidar com o dinheiro. E não aprender a lidar com o dinheiro é a causa da queda de muitos profetas, né? Outra coisa que esse texto fala também de uma provisão financeira. Quando aquela mulher tem todo o azeite multiplicado, o comando de Eliseu venda o azeite e pague todas as suas dívidas, né? Então esse texto fala sobre esta oportunidade que aquela mulher teve. Aquela mulher, por um momento, ela abriu um negócio, ela estava vendendo azeite, ela ganhou dinheiro para aquilo, né? Então essa história fala também de uma provisão financeira. Essa história também fala de uma restauração familiar. Tem um trecho do versículo 7, que Eliseu diz assim, e você, falando a viúva, e você e seus filhos ainda poderão viver, né? A sequência completa ainda poderão viver do que sobrar. Mas quando essa mulher ouviu que ela poderia viver, imagina, irmãos, uma mãe tendo como certo de que não mais teria os seus filhos. Como uma mulher pode viver sem os filhos? Não é? A vida daquela mulher acabou ali. Não acabaria, irmãos? Os filhos seriam levados como escravos. Eles iriam morrer cedo. Ela não ia mais ver os filhos. Então, quando Eliseu olha para ela e diz assim, agora, minha filha, você pode pegar os seus filhos e vocês podem viver. Então, naquela hora, ela recebeu uma restauração com toda a sua família, né? Imagina ela conversando com os filhos. A gente sempre pensa que os filhos eram crianças, eram meninos, bem, pode ser que não sejam tão novos assim, mas se a gente pensar que fossem meninos, imagina a angústia que eles estavam vivendo ali, de não ver, nunca mais ver a mãe. Mas agora o profeta disse que eles poderiam viver, porque havia acontecido um sinal, uma multiplicação, uma restauração financeira, e eles tinham a oportunidade de viver como família. Quantos estão me entendendo até aqui, né? Então, esse texto fala de muitas coisas, mas o grande assunto, o assunto central desse texto é de fato o milagre. É de fato o milagre, que está no versículo 6, quando diz assim, então o azeite parou de correr. Porque aqui estava o milagre, o azeite não acabava, o azeite não parava, né? Quanto mais ela usava o azeite, ela multiplicava o azeite, mais tinha azeite. Então, o milagre é o ponto central desse texto. O azeite nunca acabava. Agora, irmãos, o que foi preciso para que essa família vivesse esse milagre? Eu quero que você preste muita atenção nisso daqui e você vai praticar isso na tua célula, amém, queridos? O que foi preciso? Primeiro, precisou de um profeta com a disposição para se envolver com o problema. Quando aquela mulher chega com um problema, irmãos, ela tinha um baita de um problema. Ela tinha uma dívida. Hoje veio aqui alguém, eu estava já assim, no horário, porque eu tinha um compromisso às 10, e estava no horário e alguém me avisou, pastor, tem um homem aqui, né? E sempre que chega homens assim,
a primeira coisa que vem é ver alguém pedir. Alguém vem pedir dinheiro, porque vem muito aqui, vocês não fazem ideia. Vem muita gente pedir dinheiro aqui. Pessoas assim da rua mesmo, andarilho, gente de outros estados e tal. E ele chegou e disse, pastor, eu vim, ele estava com um carrinho de mão, ele estava com algum equipamento, e ele disse, pastor, eu vim fazer um serviço no setor Brisas da Mata, estou descendo para lá, mas eu esqueci de trazer um óleo 2 tempos, eu acho que é isso mesmo. E ele custa R$4, eu só tenho 2. Eu vim te pedir R$2. Falei, é isso que você precisa? Só isso, pastor. Falei, tá fácil. Dei os R$2 para ele. É simples. Mas quando a pessoa vem e traz um problema tão grande, financeiro, algo com valores altos e tudo mais, pessoas que você não conhece, e você talvez não sabe nem se acredita ou não acredita. Irmãos, é tão difícil isso. Quem concorda comigo? É tão difícil lidar, discernir essa situação. E essa mulher trouxe um problema sério para Eliseu. Um problema grave. Estava arriscando os filhos. E quando esses problemas vêm, nós somos tentados a não nos envolvermos com eles. Fala sério, irmãos. Somos. Você pode dizer assim, eu tenho problema demais já, basta os meus problemas, não dou conta. Então, o milagre que aconteceu naquela família, naquela célula, ele iniciou quando um profeta se dispôs a se envolver com aquela causa. Então nós estamos falando aqui para líderes que estão sendo gerados, estão sendo levantados. Escuta, irmãos, muitas pessoas dentro da sua célula vai experimentar um milagre quando você, que é um profeta, decidir se envolver com o problema. Pastor, como me dá aqui a prova, o sinal. Olha só, quando aquela mulher apresentou o problema, Eliseu diz assim, olha o que diz o texto. Eliseu perguntou, o que posso fazer por você? Ele se incluiu no problema. Então, irmãos, nós que somos líderes, nós que somos pastores, nós temos que aprender a nos envolver com estas causas em oração. Você não precisa se deprimir, você não precisa ser também assim, aquela pessoa que sofre com tudo e com todos, porque daqui a pouco você não aguenta. Mas você precisa se envolver com essas causas em oração, comprá-las em oração, porque o milagre vai acontecer. E quando acontecer, você vai poder dizer, poxa, eu orei por isso, eu dividi essa carga contigo, Deus fez um milagre. Vai ter uma unidade entre você e os seus discípulos. Então, o que está esperando? O que está... qual que seria o passo inicial para um grande milagre na sua célula? Começa a se envolver com as limitações das pessoas e orar por toca nesses problemas que as pessoas têm. Amém, irmãos? Quem está comigo aqui? Segundo conselho, ou segundo passo para que esse milagre acontecesse, foi necessário uma mudança na ótica. Na maneira como aquela mulher via as coisas. O versículo 2 do capítulo 4, a mulher responde, quando ela é indagada sobre o que ela tinha na casa dela, há uma tradução que diz assim, a tua serva só tem em casa uma garrafa de azeite. É lógico que isso aqui é um tema que você já ouviu muitas vezes, mas ainda que seja um tema que você já tem ouvido por muitas vezes, é um erro que você tem cometido também muitas vezes. É que você sempre olha nessa ótica do só. Eu só tenho isso. Eu não tenho o suficiente. Então, irmãos, escuta. O milagre acontece quando você muda um pouco da sua ótica. Ontem nós estávamos conversando com alguém que de fato está passando por uma coisa séria, por um problema sério. É de fato um problema sério. Só que o maior problema daquela pessoa não era o exterior. O maior problema daquela pessoa era a sua própria ótica. Ela estava olhando tudo pela ótica do cansaço. E você já olhou algumas coisas, irmãos, na ótica do cansaço? Né? E o pior que é o seguinte, quando você olha tudo na ótica do cansaço, você não vê nada, você só vê problema. Aí vem alguém que olha com a ótica de fé. Em 3 meses ele muda a história e os frutos que você poderia ter colhido, ele colheu no seu lugar. Então a gente tem que aprender a não olhar na ótica do cansaço. Eu estou tão cansado, a minha célula, todo mundo está multiplicando a minha célula.
não olhe nessa ótica de cansaço. Não olhe nessa ótica de incredulidade. Olha, a sua serva só tem em casa uma garrafa de azeite. Sabe o que aquela mulher estava dizendo? Eliseu, você não está entendendo. Você não está entendendo. Eu vim procurar a minha ajuda em você. Não adianta procurar em mim uma saída, porque eu não tenho. Mas Eliseu encontrou e descobriu que a saída estava nela mesma. Né? Então a gente tem que entender isso, porque às vezes nós como profetas, nós temos que envolver com o problema, mas a gente tem que entender, a saída nem sempre está no nosso bolso, a saída nem sempre está na nossa atitude, mas a saída está em fazer com que essa pessoa, esse discípulo, descubra o caminho, né? Então aquela mulher disse assim, não, na minha casa não dá a saída. Eliseu, se tivesse alguma coisa lá, eu já teria resolvido. Eu vim aqui te buscar, porque eu não consigo ver nada na minha casa. Então lá só tem um jarrozinho de azeite. Então muda a sua ótica, né? Muda a sua ótica. Eliseu fez com que aquela mulher acreditasse no que ela tinha. Então escuta, irmãos, a tua célula é a melhor célula que existe. Acredite na região que você está. Ah não, pastor, lá é muito pobre. Não, pastor, lá é muito, lá tem terra, lá a rua é difícil acesso. Acredite no lugar que você está, porque é lá que Deus te plantou. Olhe por uma ótica positiva. Ah não, pastor, lá eu só trabalho com a minha família. Glória a Deus se todos os líderes tivessem o privilégio de ganhar a sua família para Jesus. Né? Então muda a ótica, aí vai começar a ter milagres. Terceira coisa que acontece aqui, para que haja milagres, bons relacionamentos. Os irmãos já sabem deste princípio, mas eu quero repetir, porque o Eliseu disse assim, olha, você precisa, para sair desse problema, para viver um milagre, você precisa pedir aos seus vizinhos que lhe emprestem muitas vasilhas. Então, essa mulher precisava contar com a ajuda dos vizinhos. Ela precisava ter um bom relacionamento. E a Bíblia diz em Provérbios, escuta esse Provérbios 11:30, diz assim, quem aumenta o número de amigos é sábio. Então, irmãos, um milagre vai começar a acontecer na sua célula, quando você entender esse princípio de relacionamentos. Quem está comigo aqui? Quem está atentando para essa palavra? Agora, irmãos, se você é um líder fechado, carrancudo, que não se relaciona, escuta, você está travando um processo de milagre lá na tua célula. Então se relacione com todo mundo. Você sabia que é muito possível que os seus vizinhos não saibam que tem uma célula na tua casa? Você sabia disso? Você sabia que é muito possível que os seus vizinhos nunca foram convidados para a célula que acontece lá na tua casa? Então, Eliseu disse, olha, o milagre que Deus tem para você, precisa que você tenha bons relacionamentos. Irmãos, bons relacionamentos sempre gera provisão. Labão disse para Jacó, fica comigo, porque eu entendi por adivinhações, por revelações, eu entendi que Deus tem me prosperado por causa de você. Então a gente sempre acredito muito nisso, acredito muito no ramo frutífero, acredito muito no José, né? Aquele ramo frutífero, aquela pessoa que quando você ganha, rapaz, ela vale por 10, ela traz uma multidão com ela, você precisa apenas descobrir, e para descobrir, você tem que ter relacionamentos. Tá? Então se relacione mesmo com muitas pessoas, crie ambientes, gere ambientes de relacionamentos. Outra coisa, irmãos, que antecede o milagre, preste muita atenção nisso, que antecede o milagre dessa viúva. Antes do azeite multiplicar, ela recebeu um comando do profeta, e o comando foi assim, depois você e seus filhos entrem em casa, fechem a porta e comecem a derramar o azeite. Olha para mim, irmãos. Milagres públicos, milagres que todos podem ver, primeiro são conquistados em lugares que só você vê. Entende isso?
Milagres assim, que todo mundo vai ver, dizer, nossa, como a célula da Cristiane explodiu, cresceu. O que você está fazendo? A Cristiane vai dizer, eu tenho entrado na minha casa e tenho fechado a porta. Ali é só eu e Deus. Se aquela mulher não tivesse trancado, mas pastor, peraí, os filhos também estavam. É lógico, ela colocou ali todo mundo que estava de fato envolvido com a questão. Aqueles filhos também estavam desesperados. Entende isso, irmãos? A Bíblia fala, por exemplo, no caso daquela menina que tinha morrido, Marcos 5:40, Jesus diz assim, a Bíblia diz assim, mas Jesus mandou que todos saíssem, e junto com os 3 discípulos e os pais da menina, entrou no quarto onde ela estava. Então, só ficou ali pessoas que de fato estavam envolvidos com aquela causa. Né? Porque quando você está orando por uma causa que não interessa a alguém, ele não vai orar. Ele vai ficar voando, ele vai ficar rindo, ele vai ficar brincando. Mas quando você se tranca para orar por uma causa, junto com pessoas que de fato querem ver um sinal, Deus vai responder. Por isso eu tenho dito para os irmãos, toda célula, marque um momento onde vocês vão estar orando semanalmente. Chega um pouquinho antes do culto, chega um pouquinho antes da célula, fica um pouquinho depois do Tadel. Mas as células precisam ter esse momento, onde as pessoas que estão ali, de fato com o coração desejoso de uma multiplicação, elas vão trancar uma porta, elas vão se isolar por um tempo e vão orar. Escuta, irmãos, vai acontecer um milagre se você trancar a tua porta em oração. Vai acontecer. Então, essa mulher se tranca e começa a derramar o azeite, né? Começa a cumprir com o mandado do profeta, com o comando do profeta, e o milagre vai acontecer por causa disso. E mais uma coisa aqui, que nós vemos nesse texto, que gerou o milagre, foi o trabalho em equipe. A Bíblia fala, olha só, versículo 6, olha só o que está escrito. Então a mulher foi para casa com sua equipe, com seus filhos. Tem uma equipe na tua célula, irmãos? Ou lá é só você que faz tudo? Tem que ter uma equipe lá. Todo mundo é uma equipe. Então a mulher foi para casa com os filhos, fechou a porta, pegou o pequeno jarro de azeite e começou a derramar o azeite nas vasilhas conforme os seus filhos iam trazendo. Então, ela ia derramando e os filhos iam cooperando com aquele processo. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela perguntou se havia mais alguma. Essa foi a última, respondeu um dos filhos. Então os filhos estavam ligados àquilo que aquela mulher estava falando. A pergunta foi respondida automaticamente, porque todo mundo estava muito envolvido com aquele processo, né? Então não teve ninguém ali, irmãos, que começou a reclamar, dizendo assim, não, eu também quero derramar o azeite, mãe, não é só a senhora não. As pessoas não entendem isso, irmãos. Só o líder que está fazendo, eu também quero mandar, eu também quero tocar nisso. Então, era uma equipe. Mãe, só o fulano aqui, o fulano aqui pegou só 5 vasilhas, mãe. Eu já trouxe 50. Manda ele trabalhar, eu também não vou pegar mais vasilhas, não. Não teve esse tipo de clima, de atmosfera, de ambiente, né? Só aconteceu um milagre, porque eles trabalharam como uma equipe. Outra coisa, irmãos, ninguém se cansou do trabalho. Eu não sei quantas vasilhas eles pegaram, mas eu posso dizer uma coisa, não foram poucas. Foram muitas vasilhas. Ninguém disse assim, meu Deus, não vai acabar mais esse azeite não? Já viu gente assim, né? Está orando lá aquela unção, e alguém está no coração assim, vai acabar mais essa oração não, tem que ir embora. Não, essa célula não acaba mais não. Eu estou cansado desse azeite aí, que está multiplicando. Entende, irmãos? Todo mundo estava no mesmo coração. Todo mundo participando. Traz mais uma vasilha. Pois não, está aqui. Quantas vasilhas você conseguiu, Pedrinho? Mamãe, eu trouxe 50. E você, Joãozinho? Eu trouxe só 10. Não tem problema. Todo mundo trouxe vasilha, todo mundo ajudou. Todo mundo estava atento no processo. Então o milagre aconteceu porque tinha uma equipe. Então, irmãos, célula, todo mundo junto se envolvendo. Deixe que eles se sintam participantes dessa equipe, né? Achei tão bonito quando a Rubisleia contou os testemunhos da célula dela, na semana passada, que ela ligou e perguntou para a Vânia, né?
Vânia, o que você precisa de mim para essa célula? Aí ela disse assim, da senhora, pastora? Nada, só a senhora ir. Fulana vai pregar, Beltrano vai fazer a oferta, Fulano já está organizando o lanche, estava tudo organizado. Era tudo uma equipe. Então, irmão, se for uma equipe, vai funcionar. Quem pode dizer amém aí? Mas não é que somente vai funcionar, vai acontecer um milagre lá. Vai acontecer um milagre lá. Agora, por último, e talvez um dos pontos mais importantes que eu quero focar aqui, é que o milagre só pôde acontecer porque tinham vasilhas. Só pôde acontecer porque tinham vasilhas. E tem uma coisa interessante, eu não quero ser místico com isso, mas na linguagem de hoje, a palavra vasilha, ela é usada 4 vezes. Versículo 3, quando a mulher diz assim, vá pedir que os seus vizinhos lhe emprestem muitas vasilhas. Tudo dentro do capítulo 4, depois do versículo 4, quando ela diz assim, fechem a porta e comecem a derramar azeite nas vasilhas. Depois do versículo 5, quando diz assim, pegou o pequeno jarro de azeite e começou a derramar o azeite nas vasilhas. E depois no versículo 6, quando a mãe olha e diz assim, quando todas as vasilhas estavam cheias, ela perguntou se havia mais alguma. Então, não é que eu quero ser místico, mas eu quero só usar isso aqui como um gancho. Porque o fato de serem 4 vasilhas, biblicamente, o 4º ano é o ano da oportunidade. É o ano da oportunidade. Né? E é engraçado, é tão engraçado porque eu fui pesquisar um pouquinho sobre isso, assim. E cada tradução tem uma quantidade de palavras. Na NVI são 5, na atualizada, revista e corrigida, são 6. E cada um parece que tem um propósito de tudo isso, né? Porque 5 é o ano da vitória completa, né? E o número 6, ele fala do homem, do lado humano, né? Então, assim, eu não quero forçar essa interpretação, mas eu quero dizer só o seguinte, que vasilhas falam de oportunidades, né? Todas as vasilhas foram usadas. Concordam comigo que tinham vasilhas bonitas e vasilhas feias? Vasilhas um pouco enferrujadas, vasilhas um pouco mais sujas do que outras, mas todas as vasilhas foram usadas. Quem concorda comigo? O importante era que tivesse azeite nelas. Então, o milagre aconteceu por causa das vasilhas. E eu percebo que o tempo que nós estamos vivendo aqui, irmãos, é para nós aproveitarmos todas as vasilhas que nós temos. Todo mundo. É hora de oportunidade. Ah não, pastor, mas o fulano é gago. Pode deixar o gago pregar. Deixa ele pregar. Tem azeite, usa a vasilha. Mas pastor, o fulano ainda não está assim ainda muito, está se acertando ainda com Deus. Problema não. Será que ele pode levar o lanche? Será que ele pode organizar o lanche na célula? Pode, pastor. Então deixa ele fazer. Coloca a vasilha no processo. Quem está entendendo aqui, irmãos? O milagre só aconteceu porque eles usaram as vasilhas. E eu percebo que nós começamos a ser seletivos com as vasilhas. Não, meu filho, essa aqui, não. Essa mamãe não quer não, essa está muito velha. Mamãe quer só as novinhas. Não foi assim, irmãos. Quanto mais vasilhas, mais azeite. Amém, irmãos? Quanto mais vasilhas você tiver, mais azeite vai ter, mais multiplicação vai ter. Então eu quero te encorajar a acreditar nas pessoas. Gente, acredite nelas. Pastor, mas eu posso pedir para fulano de tal compartilhar uma palavra na célula? Deixa ele falar, né? Talvez ele não está pronto ainda para ser o facilitador daquela reunião, mas ele já pode ocupar um espaço importante naquele processo ali de compartilhar. Deixa ele se sentir útil. Eu quero ver, irmãos, todas as vasilhas da célula com azeite dentro. Nenhuma esquecida. Todo mundo tem que participar. Quem está comigo aqui, diga amém. Então, só para a gente terminar e você relembrar. Por que o milagre chegou lá? O milagre chegou naquela casa
porque um profeta se envolveu com aquele problema. Porque um profeta se envolveu com aquela família. Então escuta, quantos profetas aqui vão se envolver com pessoas e com os problemas que eles passam? Aquele milagre só pôde acontecer porque foi mudada a ótica. Parou-se de olhar pela ótica do cansaço, do pessimismo, e começou a olhar para uma ótica de fé. Terceiro, teve bons relacionamentos. Amém, irmãos? Bons relacionamentos. Quarto, aprenderam a se trancar em casa em oração. Quantas células vão orar aqui? E quinto, aprendeu a trabalhar em equipe. E sexto, aproveitaram-se todas as vasilhas. Vamos orar aqui hoje?